O que nós verdadeiramente estamos vivendo? A lei ou a graça? A graça ou a lei, que era a lei mosaica que foi dada a Israel, ou a graça pós-Cristo depois da cruz? O que verdadeiramente é pregado dentro das igrejas evangélicas e por aí vai? Você não sabe ou sabe? Mas o que diz as Escrituras? Isso é o importante. Vamos desenrolar isso hoje? Mas antes, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos em nosso canal A Graça que Liberta. O que fazemos aqui? Pregamos as Escrituras, mas sem fantasiar. Simples assim. Pois bem, hoje nós vamos ver, na verdade, o que disse o Dr. Lucas, não a mim, não a você, não para a humanidade, mas sim direcionou tanto a carta dele quanto Atos dos Apóstolos a alguém que ele dá uma nomenclatura de excelentíssimo Teófilo, que na realidade era um general, um comandante romano, ao qual Lucas dedica sua vida a apresentar para este homem as grandezas do que Cristo realmente era, fez e faria ainda naqueles tempos. Hoje a pauta é: o que nós estamos vivendo? A lei ou a graça? A lei ainda está vigorando em 2023? Olha, lógico que sim, Alexandre, porque a lei foi dada por Deus lá no Antigo Testamento. É isso que a Escritura diz? Vamos entender? Primeiro nós vamos ler o que Lucas disse e depois vamos ler o que Paulo relata aos romanos. Acompanha comigo, que interessante. Lucas capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas profetizaram até João. Ponto. Continuativo. Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam conquistar sua entrada no reino. Você entendeu o que Lucas disse? Que a lei, que lei, que lei, a lei que foi dada ao povo de Israel, que quando Jesus estava andando nesta terra, há 2000 anos atrás, mais ou menos, tinham em vigor 613 leis. Essa lei, a lei que Lucas está falando, é essa. E os profetas duraram até João Batista. E o que estava inserido nessa lei? Tinha o batismo nas águas, que foi postado pelo último profeta, que foi João Batista. Tinha, na verdade, a apresentação de criança. O próprio Jesus foi apresentado no templo. Era a lei, tinha que ser concluída. E outras demais. A Páscoa, que hoje é chamado de Santa Ceia, transformaram o nome, mas era a Páscoa judaica, que ainda não é aplicado hoje. Porém, Lucas está falando que tanto as leis como os profetas duraram até. Querido, eu bebo um copo d'água até a água acabar do copo. Quando acabar a água do copo, não tem mais água, porque eu bebi até a água do copo acabar. Então é o limite, chegou o fim. O que Lucas está nos trazendo é que tanto a lei e os profetas duraram até João, porque João foi o último profeta. Mas Alexandre, peraí, aqui onde eu congrego, aqui onde eu vou, tem profetas de Deus que diz assim, diz o Senhor. Ele diz ser, não é o que a Bíblia diz ter. Entendeu a diferença? É lógico, é simples. O que tem agora é o dom de profetizar. E o que é o dom de profetizar? Não significa ser profeta, mas sim proferir aquilo, o que Deus fez, faz e fará. Apesar de ter muitos charlatões que falam que Deus vai fazer e Deus não faz nada daquilo que ele falou. E você sabe disso. Porque na verdade só querem impressionar. Queridos, os profetas duraram até João Batista. O próprio Jesus disse que João foi o último profeta nascido de mulher. Jesus mentiu? Não, Jesus não mentiu. O que ele disse que ali se findou, porque os profetas profetizaram a respeito de Jesus. Jesus cumpriu tudo o que disse os profetas, incluindo se batizar. Porque se batizava-se na época de Jesus aqueles que tinham pecado. E o que é pecado? Segundo João, o discípulo, pecado é quem transgredia uma das leis impostas ao povo de Israel.
E quando alguém pecava, o que era impossível não cometer tal falha, tal erro, automaticamente João Batista convidava a se arrepender com um ato simbólico que era o batismo, e batizava. Mas ele disse que iria vir queria tirar essa transgressão do mundo, o pecado do mundo. E Jesus veio e se batizou. Jesus tinha pecado? Não, ele não tinha pecado. Mas por que ele se batizou? Porque ele veio para cumprir tudo o que disse as leis e os profetas. E João Batista batizava para que as pessoas viessem ser remidas dos pecados, das transgressões que elas iam contra a lei que era imposta ao povo de Israel. E Jesus se batiza mesmo sem ter pecado. E João sabe disso, o João Batista. Que ele fala, eu é que tenho que ir a vós e você vem a mim, porque Jesus não tinha o que ser perdoado. Então Jesus só se batiza para cumprir. E Jesus fala que João foi o último profeta. Não se perde, calma, nós estamos falando sobre lei e graça. E batismo era a lei imposta a Israel por João Batista. Então, automaticamente, Jesus também cumpriu isso. Mas Lucas, o texto que nós lemos, disse que tanto a lei quanto os profetas teve um tempo de durabilidade. Foram até João Batista. E por que, Alexandre, hoje ainda é aplicada a lei dentro dos templos? Aí você tem que perguntar para o cara que está liderando você. Porque, biblicamente falando, segundo Lucas escreveu para Teófilo, e que nós usamos essa carta hoje dentro do mundo religioso, dentro do mundo evangélico, católico e por aí vai. Usando este livro e colocando ele como pauta da fé, o Lucas disse que tanto lei e profeta cessaram depois de João. Mas Paulo é melhor ainda, porque Paulo vai nos abrir um outro leque. Na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 10, eu só vou ler o versículo 4 para o vídeo não se prolongar muito. Presta atenção, porque o fim da lei é Cristo. Que lei, queridos? As leis que foram impostas a Israel. Não a mim, não a você, não a nós, mas a Israel. Essas leis não foram direcionadas para nós. Porque o fim da lei, fim é o quê? Fim. Ah, não, Alexandre, é fim de algumas. Então, o texto que Paulo escreveu está errado. Era que Paulo falou, o fim de alguma das leis é Cristo. Não, queridos. Leia Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Simplificando, a partir de Cristo, ou pós-Cristo, ou pós-cruz, nós fomos alcançados pela graça redentora, salvadora de Cristo Jesus, ok? E ele se tornou o fim. Nós não nascemos debaixo da lei judaica, da lei mosaica, nós nascemos debaixo da graça de Cristo. Está compreendendo? Porque o fim da lei é Cristo. Mas por que Cristo foi o fim da lei? Porque antes de Cristo, todos buscavam ser justificados por aquilo que eles faziam. Só que não conseguiam alcançar tal feito, porque era impossível ao ser humano cumprir de forma íntegra as 613 leis, porque o irmão de Jesus, Tiago, vai relatar na sua carta que se você cumprisse todas, mas tropeçasse em uma sequer, todas as outras que você cumpriu eram invalidadas. Então era impossível ao ser humano cumprir a lei em sua íntegra. Então não tinha como ele ser justificado perante a lei. Então Cristo veio para ser o fim da lei. E sendo o fim da lei, nós somos justificados agora pelo que ele fez, não pelo que nós fazemos. Uau! Isso é grande demais, não é verdade? Não é pelo que nós fazemos, nós somos salvos por meio da graça. O que é graça? A graça é um dom gratuito de Deus. Não é porque você faz ou deixou de fazer. Não é pelo que você era ou agora é. Não, é pelo que Cristo fez na cruz. E por conta daquilo que Cristo fez na cruz,
Onde abundou o pecado, que foi Israel, superabundou a graça. Chegou para Israel, mas também a nós que estamos aqui hoje. Nós não vivemos mais a lei. Nós vivemos a graça salvadora de Cristo Jesus. Não é preciso mais pagar um preço para alcançar a salvação, porque se fosse assim, e assim eu fecho o vídeo, o ladrão da cruz, ou melhor, o criminoso, o malfeitor da cruz, estava perdido. Mas lembra do que aconteceu ali? Que ele chega para Jesus e fala: Senhor, quando chegar no teu reino, lembra de mim. Você sabe que Jesus falou com ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Olha que coisa linda. Ele não levantou a mão para aceitar Jesus. Ele não foi batizado nas águas. Ele não participou da ceia com Jesus. Ah, mas você não sabe disso. Tudo bem. É um achismo. Porque o que eu sei é que ele estava sendo condenado por maus feitos que ele cometeu. Jesus era o único inocente na cruz ali. Mas os dois que estavam ao lado dele, um do lado direito e um do lado esquerdo, eram malfeitores. Eram malfeitores realmente. Só Jesus inocente. Mas Jesus mostrou que a graça, ela abrange muito mais do que o julgamento do homem. Não é pelo que eu faço, nem pelo que você faz, mas sim pelo que ele fez. Nós somos salvos pela graça. Queridos, fiquem em paz. Ah, melhor, graça e paz.